Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei que horário vocês estão assistindo a aula, mas hoje o tema é locação. A gente vai analisar os principais aspectos desse contrato que tem as suas especificidades, porque não só o Código Civil, nem a Lei do Inquilinato o regulamenta, mas algumas leis especiais. Então, vamos embora. Contrato de locação, conceito, espécies e classificação. O conceito de contrato, todos vocês já sabem, que é um negócio jurídico que decorre da manifestação de vontade. No contrato de locação, as partes manifestam a sua vontade no seguinte sentido: o locador, ele disponibiliza a posse do objeto da locação. O locatário, por sua vez, ele paga a remuneração periódica, no caso em comum é o mensal, mês a mês, e ele pode usar o bem segundo a finalidade que ele se destina, com um tempo determinado entre as partes. Se não houver um tempo pré-ajustado entre as partes, num tempo razoável ou por um tempo indeterminado, que se diz. Então, o objeto do contrato de locação é uma coisa infungível, porque se for um bem fungível que pode ser substituído por outro da mesma espécie e quantidade, não é locação, porque a restituição não vai ser da mesma coisa, vai ser de coisa diversa, da mesma quantidade e qualidade. Assim, quantidade e qualidade, assim como acontece no contrato de mútuo, que é restituído na mesma espécie e quantidade. Portanto, é importante, para caracterizar o contrato de locação, que essa coisa seja infungível, que ela seja única, não possa ser substituída por outra da mesma espécie e quantidade. Outra coisa importante no contrato de locação é a questão da remuneração, porque a remuneração qualifica essa relação contratual como uma relação contratual locatícia, justamente porque, se for gratuito e puder, por exemplo, usar um bem sem pagar por ele, e esse bem for um imóvel, que é infungível por sua natureza, não é um contrato de locação, vai ser um contrato de comodato. Portanto, é importante que nessa definição todos esses elementos sejam bem caracterizados, porque senão você deixa de caracterizar uma relação contratual inquilinária para cair em outras relações contratuais afins, como aqui eu citei o caso do contrato de mútuo e de comodato. Há algumas espécies desse contrato de locação, tendo em vista principalmente a finalidade. Então, a locação de coisas ela é regida principalmente pelo Código Civil, e coisas infungíveis, mas não têm uma finalidade específica, como as finalidades determinadas na Lei do Inquilinato. A Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 91, ela traz 3 espécies de locação de acordo com a sua finalidade. Primeira delas, locação residencial. A locação residencial tem por finalidade estabelecer a moradia de uma determinada pessoa. Portanto, essa finalidade caracteriza a locação residencial, que tem seu regime jurídico próprio, como a gente vai ver, restrição na hora de retomada do imóvel por parte do locador. A locação para temporada tem uma finalidade específica, por sua vez, ela é utilizada quando se quer fazer um curso de curta duração, quando se pretende fazer um tratamento de saúde ou para lazer. Essa é a relação inquilinária, locação de imóveis para temporada. Temporada que no máximo pode ter 90 dias. Por isso, vocês que alugam um imóvel para fazer um curso de direito, supera muito os 90 dias. Então, não é uma locação para temporada, e sim uma locação para fins residenciais. Então, no máximo 90 dias. A locação empresarial, que tem por sua finalidade desenvolver uma atividade empresarial. E a lei, o imóvel, quando for um imóvel rústico determinado pelo Estatuto da Terra, é uma locação de prédio rural. Além das regras do Código Civil, essa relação contratual é regida pelo Estatuto da Terra. Todos esses contratos, seja qual for a espécie, eles são comumente classificados como, primeiro, contratos sinalagmáticos, porque o sinalagma é claro. O sinalagma é a relação entre prestação e contraprestação. No caso da relação inquilinária, o locador ele tem uma prestação, disponibilizar a posse do objeto locado. Em contrapartida, o locatário ele paga a remuneração. Claramente, o sinalagma é estabelecido.
Consensual. O contrato de locação, ele basta para ser formado a manifestação da vontade das partes. Não é necessário a entrega do bem. Não é necessária a entrega do bem. A entrega do bem é meramente execução desse contrato. E é um contrato também oneroso. Oneroso porque há essa disposição patrimonial, ou seja, o inquilino, o locatário, paga a remuneração para o locador. E é o que diferencia a locação do comodato, como a gente já disse há pouco. Impessoal, essa é uma característica muito importante do contrato de locação. O contrato de locação é impessoal porque, tanto na lei do inquilinato quanto no Código Civil, estabelece a possibilidade de transmitir esse contrato para os herdeiros. Exemplo, o locatário que reside no imóvel vem a falecer, os seus herdeiros podem continuar essa relação contratual. Então, por isso é impessoal. É um contrato de execução continuada ou também um contrato de trato sucessivo. Por que continuado ou trato sucessivo? É da essência dessa relação contratual a renovação periódica de prestação e contraprestação. Exemplo, a cada mês renova-se a obrigação de pagar o aluguel, renova-se a obrigação de disponibilizar a posse do bem locado. Portanto, é um contrato de execução continuada de trato sucessivo. Essas são as principais considerações com relação ao conceito, espécies e classificação do contrato de locação.